Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, juntamente com a TV Oração, traz até você nesta quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, em que celebramos a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, neste dia 21 de setembro de 2022, a reflexão do Evangelho de Mateus no capítulo 9, versículos de 9 a 13. Vamos juntos rezar e meditar a palavra de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos fala sobre a vocação de Mateus, ou seja, sobre Jesus que o chama para ser seu discípulo. Precisamos perceber que Jesus chama um pecador público. Isto era algo de extraordinário. Mas o que significa esta expressão pecador público? Significa que alguém era considerado publicamente pecador, pois todos conheciam a sua conduta de pecado. Se olharmos agora para Mateus, cobrador de impostos, é sem dúvida uma das pessoas que na época de Jesus sofriam a exclusão. Não eram queridos pelo povo por causa do seu trabalho ganancioso. Eram considerados impuros por parte das autoridades religiosas judaicas e para o Império Romano não eram mais que um dos últimos degraus da escada, na opressão que exerciam sobre o povo. Para essa razão, é escandaloso para os judeus e também para os discípulos de Jesus que ele chame Mateus para ser seu seguidor. E como se isso não bastasse, vai à sua casa e se senta à sua mesa. Se considerarmos a casa como símbolo da história da pessoa e partilharmos sua mesa, assim como a sua intimidade, podemos entender que o evangelista está mostrando que Jesus, quando chama Mateus, o faz dentro da sua própria história, com as suas luzes e sombras. A resposta de Jesus, ele dá aos fariseus, revela o seu conhecimento da vida de Mateus, que o faz merecedor de uma atenção privilegiada por parte dele. As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Esta maneira de olhar que Jesus é carregada de compaixão e misericórdia. Por isso, não julga nem condena o cobrador de impostos. Antes é capaz, sendo conhecedor de sua fraqueza e também dos seus erros, de convidá-lo para uma vida diferente, que brota da amizade com ele. Assim, o Evangelho de hoje nos diz que Jesus viu primeiro. E o olhar de Jesus é capaz de ir além do que um simples olhar, que enxerga um judeu cobrador de impostos. Ele reconhece em Mateus um filho muito querido de Deus. Seu olhar sobre Mateus está carregado de ternura e misericórdia de Deus, que é Pai, que é Mãe, que cura as feridas e perdoa os pecados, amando-o incondicionalmente. Mas Jesus continua e diz para ele: Segue-me. Abre-se diante de Mateus a possibilidade de um caminho novo
impensável até esse momento. É convidado a deixar de ser uma engrenagem de uma comunidade opressora, de um povo que apenas olha o defeito do outro, para passar a ser íntimo colaborador na construção de um reino de liberdade, justiça e solidariedade. Deixemos que Jesus passe e nos olhe no nosso dia a dia e, como Mateus, tenhamos a coragem de acolher esse olhar e a proposta que dele brota. Sem dúvida, nossa vida passará a ser diferente e poderíamos também ser parte deste círculo aberto, inclusivo e integrador de amigos e amigas de Jesus, que continuam lutando pela sua mesma paixão, o ser humano e a casa em que ele habita. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família e aos seus afazeres deste dia, minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caminhemos com fé e esperança sob o olhar de Deus. Avante sempre!